pedestal, talvez assim. Saúdo-vos com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Saúdo-vos com a paz do Senhor. Amém. E uma boa noite ao mesmo tempo. Boa noite. Só tem boa noite quem tem paz. Só tem paz quem tem boa noite. Há um contrassenso de pessoas que cumprimentam por hábito, por costume, por tradição, por educação, por qualquer outra razão, e não por uma razão propriamente dita de que de fato a noite está agradável. Então, cumprimentam-se desejando boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Porém, esta forma de cumprimentar é uma expressão, não digo equivocada, porém sendo maquiada. Quando se fala em maquiagem, fala em alguma coisa tentando esconder um defeito. E o cumprimento de boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, só é verdadeiro quando de fato vivemos uma vida de paz. Quando nossa vida está atribulada ou turbulenta, falta em nós a paz. E a Bíblia diz que Jesus, entrando onde estavam os discípulos, a primeira coisa que ele expressou foi: a minha paz vos deixo, paz seja convosco. Por que razão foi este cumprimento de Jesus aos discípulos? Porque em razão da morte de Cristo, eles estavam perturbados, estavam inquietos, estavam assustados com a situação que viviam. Em razão de ser companheiros de Jesus, discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, defensores de Jesus, uma vez Jesus morrendo, eles ficaram então sem em quem apoiar. E quem perseguia Jesus, sendo os romanos e alguns judeus, logo procuraram os discípulos também para matá-los. Por esta razão eles se uniram, eles ficaram dentro de um quarto, confinados, sem saber qual seria o seu futuro. E a preocupação aumentava cada vez mais, ao passo que a promessa que Jesus havia feito, que no terceiro dia ressuscitaria, o Pai ressuscitá-lo-ia, até o presente momento não havia acontecido essa promessa. Então, perturbados, inquietos, assustados, apavorados, estavam dentro daquele recinto. Foi onde Jesus, para tranquilizá-lo, disse: a minha paz seja convosco. Ou seja, respire fundo. Eu ressuscitei. Deus, maravilha. Aleluia, Jesus. Então, só é possível desejar boa noite quando de fato o seu coração está em paz. Se você não dorme, se você não consegue viver uma vida tranquila, se há perturbação na tua mente, se você pensa em tirar a sua vida, se você pensa em fugir de casa, se você pensa em jogar tudo para cima e fugir, deixar Deus, como você mesmo disse, deixa por conta de Deus, isto prova com A mais B que não há paz em teu coração. Não havendo paz em teu coração, não há razão para tal você cumprimentar com boa noite, e sim com qualquer uma outra forma de cumprimento, não boa noite, porque a noite é boa quando há paz. Deus, maravilha. Aleluia, Jesus. E convidando-vos, aproveitando a nobreza e a educação que mantiveram vocês em pé, e aos que ainda estão sentados, convido que fique de pé, para expressar reverência e respeito à palavra de Deus que será lida neste momento.
E a passagem que vamos ler está inserida em Juízes, capítulo de número 6. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. O 7º livro da Bíblia no Velho Testamento. O capítulo é o meia dúzia, 6. Como em todos cultos nos quais tenho oportunidade de ministrar a palavra de Deus, eu peço a gentileza de cada um que, por favor, evite andar, evite circular, evite ir ao banheiro desnecessariamente, porque se tem um momento que dá vontade de ir no banheiro, chega lá, não dá vontade de fazer nada, é na mensagem. O que eu vim fazer aqui? Aí volta. Geralmente é assim. Então, por favor, Deus tem uma mensagem para você. Deus de maravilha. E não é uma mensagem que você queira ouvir, talvez conhecida, mas geralmente Deus sempre traz mensagens que você precisa ouvir. E aí surpreende alguns. Mas o importante é que você vai sair daqui essa noite diferente de como você chegou. Deus de poder e glória, aleluia. O seu conceito precisa ser mudado. A sua mente precisa ser mudada. Seu comportamento, a sua fé, sua postura, seu testemunho, a sua crença em Deus precisa ser reciclada. Porque talvez você pense que crê em Deus. E a prova, por A mais B, é que você não crê. Talvez você pense que serve a Deus. E há prova cabal pela Bíblia que você talvez não sirva a Deus. A palavra servir vem de prestação de serviço. Prestar serviço é trabalhar legítima e fielmente a alguém. Quando você não presta serviço de acordo com o pedido ou a determinação de alguém que está acima de você, você está prestando um desserviço. Desserviço. Ou seja, você está trabalhando contra a pessoa. Então, servir a Deus é do jeito dele. Esse é o ponto. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o versículo 1 do capítulo 6 está escrito: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Versículo 6, do mesmo capítulo. Está dando microfonia do trem aí, por favor. Assim, Israel... Está ótimo, obrigado. Se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém? Deus, aleluia, Jesus. Podeis sentar. Obrigado. Preste atenção. A Bíblia, ela é complexa. É o livro que mais fora lido desde a sua publicação. Todos reis, todos governadores, todos que fazem parte da elite, já pegou a Bíblia alguma vez para ler. Os filósofos leram de Gênesis a Apocalipse. Os historiadores de igual modo. Os presidentes, a rainha da Inglaterra, a primeira e a segunda já leram de Gênesis a Apocalipse. A terceira também já leu. Barack Obama já leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Os doutores, defensores públicos, advogados, promotores, desembargadores, todos esses homens, por alguma razão, já teve que ler a Bíblia, porque
toda justiça é aplicada embasado na Bíblia Sagrada. É o maior livro a ser exemplificado e lido. Porém, poucos de muitos que eu já disse aqui que leram, compreenderam. E Paulo explica o porquê. O homem natural não compreende as coisas espirituais. E a Bíblia ela é restritamente espiritual. Prova disso é que Deus permitiu a publicação de fatos que levaram pessoas a ficar um tanto confusa com respeito ao chamado de Deus a Davi, com respeito ao chamado de Deus ao próprio Paulo, que anteriormente era chamado de Saulo, porque Paulo era um grande comandante dos soldados romanos e ele tinha sede de matar crentes. E ele mandou matar o diácono Estevão, apedrejado. E ele não pôs a mão, mas ele era superior. Então seus súditos apedrejaram Estevão em praça pública e a capa de Estevão foi jogada aos pés de Saulo. E ele tinha sede de matar crentes. Mas um dia, quando ele estava com a carta na mão, autorizado pelo rei Júlio César, o imperador de Roma, ele estava indo para Jerusalém matar mais crente, eis que o Deus dos crentes teve um encontro com ele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu dei uma pausa para você ter a oportunidade de glorificar. Se você não glorifica, você não acredita. A prova da crença está na glorificação. Aleluia, Jesus. Deus de maravilha. A partir daquele momento, Saulo deixou de ser perseguidor e tornou um homem perseguido. Mas ele não negou a fé, porque ele sabia que o Deus dos crentes verdadeiramente existe. E você precisa acreditar na existência desse Deus. De que forma? Vamos para a Bíblia. Aconteceu que Moisés, um grande líder dos hebreus, veio a morrer. Mas antes dele morrer, ele deixou um chamado de sucessor. E esse sucessor tinha por nome Josué. Josué foi um dos que foram espiar a terra de Canaã e trouxe novidades a Moisés. A questão é que alguns dos que foram com Josué espiar a terra, presta atenção nisso aqui, crente, e aos não crentes também. Alguns dos que foram com ele, ao chegar e trazer o relatório para o líder Moisés, chegaram com novidades, porém com pessimismo, e Deus assistindo tudo. Eles disseram, olha, a terra realmente mana leite e mana mel. Esse resumo, leite e mel, quer dizer que lá teria pastos para gados e também tinha muitas abelhas, além de outras coisas. Então, mana leite e mel é o resumo da riqueza que havia naquela terra. A questão é que alguns dos que foram com Josué, Caleb e Josué, tiveram visões otimistas e disseram a Moisés, olha, realmente lá tem gigantes, é perigoso pisar lá, mas tem esse porém, mana leite e mana mel, vale a pena enfrentar todos os gigantes. E alguns dos companheiros de Caleb e Josué falaram, olha, realmente tem mel, tem leite, mas tem o gigante. Então é melhor nós não entrarmos. Aí Deus disse a Moisés, esses que estão com negativismo não entrarão na terra prometida. Só entrará Caleb e Josué. A questão é que Moisés, sendo um grande líder, ele errou gravemente. E qual foi o erro de Moisés? Deus pede para Moisés ferir a rocha para dar água ao povo, porque estava num deserto. E na rocha
tinha água reservada para o povo, e o povo murmurou contra Deus e contra Moisés. Meribá quer dizer confusão e murmuração. Foi lá que o povo murmurou contra Deus. Então a rocha foi recebida o nome de Meribá. A questão é que depois houve uma outra rocha que recebeu o mesmo nome. Porém, a primeira rocha, Deus dá ordem a Moisés que ele fere com o cajado. A segunda, Deus não dá ordem para ferir. Deus fala para ele ordenar a rocha que dê água ao povo. Mas dentro de uma situação estressante, ele pegou o seu cajado e feriu a rocha. Saiu água? Saiu. Só que ao contrário da primeira vez, ele não glorificou a Deus na segunda vez. Ele estava irado. O que Deus disse? Portanto, como não me glorificaste ao ferir a rocha, tu, Moisés, também não entrará na terra prometida. Deus de maravilha. Aleluia. Então presta atenção. Ser pastor não quer dizer que está salvo. Ser presbítero não quer dizer que está salvo. Ser presbítero, ser pastor, tudo isso é liderança. Nada mais. Salvação tem que obedecer. Moisés não obedeceu, não entrou. Eis que quando está chegando próximo, digamos que lá onde há aquelas luzes, é a terra prometida. Deus leva Moisés a um monte e fala: Moisés, está vendo a terra? Estou vendo. É linda, não é? Pois é. Olha com os olhos e lambe com a testa. Você não vai entrar porque você feriu a rocha. E não era para ferir, era para falar com a rocha. Aleluia. Portanto, Moisés, tu vai morrer aqui. Aqui é o fim da sua linha. E quando Deus falou, Moisés morreu. Mas antes, Deus disse: ficará no seu lugar o homem, por nome Josué, aquele que te deu boas notícias, ele vai ficar no seu lugar. Instrua ele. Porque o mesmo poder que eu lhe dei de liderança, vou dar a ele também. Moisés morre. E Deus pega Josué e diz: assim como eu fui com o meu servo Moisés, assim serei contigo também. Só que a diferença de um líder, presta atenção nisso aqui. A diferença de um líder, onde estava? Moisés preparou Josué. Moisés instruiu Josué. Moisés sentou com Josué e passou para ele toda a cartilha do que era para fazer para agradar a Deus. E ele seguiu a risca. Bom líder é aquele que procura aprender sempre, nunca acha que está acima de tudo e de todos. Acima de tudo e de todos só há um. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A questão é que ele estava tão preocupado em fazer a vontade de Deus que ele não se preocupou em olhar, presta atenção nisso aqui, em olhar em sua volta e preparar alguém para substituí-lo. Talvez o erro de Josué foi achar que ele era insubstituível. E é o erro de muitos pastores achar que é insubstituível e não instrui, não forma segundo, não forma alguém para eventualmente ficar no seu lugar se ele morrer ou se por alguma razão ele não puder dirigir o trabalho. E assim foi Josué. A questão é que Josué veio a morrer. E agora? O povo de Israel ficou sem um líder. Mas Deus também não teve a preocupação de pôr um líder, porque o povo de Israel era muito tupetudo. Deus encheu Israel de bênção. Deus encheu Israel de privilégios. Deus dava livramentos em muitas guerras a Israel, e eles acharam que estava acima do bem e do mal. E começaram a virar as costas para o próprio Deus, achando que poderia andar com suas próprias pernas e tomar as suas próprias decisões. O que é que Deus faz? Não coloca ninguém à frente daquele povo. Livro de Juízes. Deus resolve deixar o povo de Israel à vontade. E diz a Bíblia que o povo que tomava decisões aleatórias, o que eles achavam certo fazer, eles faziam.
Não tinha alguém para dizer que era proibido nem que era permitido. Então eles faziam o que bem queriam. A liberdade que Deus deu converteu-se em libertinagem. A questão é que, em razão dessa liberdade que converteu-se, tornou-se, virou bagunça, libertinagem, o povo começou a pecar contra Deus. O povo começou a provocar a ira de Deus. Deus então permite que os seus adversários, seus inimigos, povos estranhos, inimigos sagazes de Israel, começassem a persegui-lo. No passado, Abraão, ao ficar viúvo de Sarai, que depois converteu-se em Sara, casa-se com uma mulher por nome Quetura. E essa mulher teve de Abraão 6 filhos. E uma dos filhos dessa mulher chamava Midian. Eis que esta pessoa ganhou uma certa notoriedade e teve seus antecedentes, ou seu povo. E este povo, presta atenção aqui, deixa a bagunça lá, deixa as crianças. Este povo, eles eram da linhagem desta pessoa, chamada Midian, o que levou o nome a Midianitas. Mas, pelo fato de Abraão ter dado testamento de que somente Isaque seria herdeiro de toda a sua fortuna, razão pela qual o Iraque está em guerra com Israel, porque Iraque é a linhagem de Ismael, filho de Abraão, com a sua empregada. Mas a promessa de Deus não era para Ismael, era para Isaque. Por isso o Iraque está pleiteando a terra de Canaã, entendendo que por ser filho de Abraão, também tem direito àquela terra. Mas não, aquela terra foi dada apenas para Isaque. E Isaque gerou a Jacó, e Jacó converteu-se e tornou-se Israel. Então aquela terra é somente de Israel. E Ismael quer direito, porque é o mesmo pai. Por isso a guerra lá na Palestina. Então esta Quetura tinha essas filhas e esses filhos, e esta Midian criou-se um povo e começou a pleitear direitos, porque sendo filho ou filha da Quetura, que era mulher de Abraão, ela se viu no direito de querer herança. Mas Israel era um povo de Deus, e os midianitas não eram. Por isso os midianitas então queriam pleitear direitos à força. Quando Israel plantava, quando Israel criava gados, criava ovelhas, criava jumentos, então os midianitas invadiam tudo que era de Israel e saqueavam, roubavam. As colheitas eles vinham como gafanhotos, era muita gente. Então invadiam de repente, todo ano. Era esperar crescer as colheitas, eles vinham, invadiam, pegavam as colheitas, pegavam os gados, pegavam as ovelhas, pegavam os jumentos e levavam. Então, por causa do pecado de Israel, Deus deixou a bagunça acontecer. E ficou assistindo lá de cima. Quando Israel percebeu que estava tendo prejuízos financeiros, prejuízos morais, porque eles não tinham alguém que tomasse a frente para enfrentar aqueles inimigos, então eles clamaram a Deus. Deus não mandou um líder fixo, Deus mandou um líder passageiro, transitório, fictício. Entre esses líderes, Deus manda Gideão, juiz, apenas para julgar o direito de Israel. A questão é que este homem, por nome Gideão, ele sentia-se muito pequeno
Preste atenção nisso aqui. Ele se sentia muito incapaz de ser líder, de tomar a frente, de enfrentar a situação em defesa de Israel. Mas, como ele precisava alimentar-se, e a sua família também, ele criou uma estratégia que chamou a atenção de Deus. Deus gosta de homens estrategistas. E Gideão era estrategista. O que fez Gideão? Pegou toda a sua lavoura e ao invés dele malhar o trigo em ar livre, para que as palhas fossem dispersas, fossem espalhadas pelo vento, ele pega todo aquele trigo e leva para um lugar chamado lagar. Lagar é um lugar fechado onde se aperta, se pisa uva, onde não tem vento. Imagina o trabalho daquele homem, em cima de um monte de trigo, malhando, e não tinha vento para soprar aquelas palhas. Ele teria que separar as palhas dos grãos. Aí Deus manda um anjo e esse anjo fica embaixo de um carvalho. O carvalho é um tipo de árvore. E o anjo fica ali observando o trabalho que Gideão estava tendo, procurando os grãos no meio das palhas e separando as palhas dos grãos para dar de alimento à sua família. E ao mesmo tempo estocar ali onde ele pisava uva. Ele estava fazendo as duas coisas, pisando uva e escondendo trigo, porque senão os midianitas fariam como fez todos os anos, invadiria e levaria tudo e eles passariam fome. O anjo observou essa criatividade de Gideão e parabenizou, dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso. Deus, aleluia. Agora preste atenção na mensagem. Mesmo com o elogio do anjo, Gideão estava tão estressado que ele não se apercebeu do elogio e quem estava dirigindo o elogio a ele. Quando o anjo disse: o Senhor é contigo, varão valoroso, ao invés dele agradecer e perguntar quem é, se apresentar ou adorar a Deus, ele disse: se o Senhor fosse comigo, não estaria acontecendo o que está. Já que o Senhor é comigo, por quê? Olha o erro do homem. Questionar Deus, crente, nem aqui, nem na China. Ou você adora, ou cala. É Jesus, aleluia. Se o Senhor é comigo, por que nos sobrevieram essas coisas? Por que os midianitas pegam as nossas coisas como se fosse caso da Maria Joana? Por que os midianitas levam nossas lavouras, nossos trigos, nossos gados e nos deixam sem nada todo ano? E a razão era uma só: porque Israel estava pecando. Deus disse a Israel: se vós buscardes, me encontrarás. Porém, se me deixardes, certamente eu deixar-vos-ei também. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E se tem uma coisa que pode fazer você perder tudo, ou quase tudo, ou não ter nada, é quando você faz aquilo que não está nos planos de Deus na sua vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E Deus te ouve. Como você acha que Deus não tem te ouvido em algumas ocasiões, Deus te ouve. Deus só não fala nada porque Ele está esperando de você uma percepção, um simancol do que o que você